No futuro, Michael Jackson vai ser conhecido apenas como um cantor bizarro que adorava crianças de uma maneira nojenta. Infelizmente é isso que vai acontecer, e neste vídeo eu vou explicar por quê. Meu amigo e minha amiga, esta semana vai manchar para sempre a já carbonizada imagem do Michael Jackson como ser humano, com a exibição de um documentário simplesmente aterrador chamado Living Neverland, dirigido pelo Dan Reed, e que tem deixado as pessoas mudas de espanto, de incredulidade com o que é mostrado nele. E não é para menos. Antes de começar com esse papo, não esquece de fazer a assinatura aqui do canal para você acompanhar semanalmente tudo o que eu tenho a dizer aqui, para você deixar os seus comentários aqui, a gente bater uma bola legal. Assina o canal aí, pô! Com 4 horas de duração e dividido em 2 partes, o filme é uma verdadeira bomba atômica lançada em cima da biografia do Michael Jackson. O Michael Jackson, que os fãs retardados insistem em continuar chamando de Rei do Pop, que aliás foi um título que o Michael deu a si mesmo, né? E esses fãs retardados ficam repetindo isso eternamente. O mais pesado desse documentário são os depoimentos de 2 rapazes, um chamado Wade Robson e o outro chamado Jimmy Safetuck, se eu não me engano. E esses rapazes, quando crianças, frequentavam assiduamente a mansão do Michael Jackson, né, chamada Neverland, e eles, quando crianças, eles dizem que eles foram molestados pelo Michael Jackson o tempo todo. E a riqueza de detalhes com que ambos dizem como tudo aconteceu é para deixar qualquer pessoa, sendo fã ou não, de queixo caído e simplesmente incrédula. Um negócio assim, é espantoso mesmo. Mesmo que esses depoimentos tenham sido dados 30 anos depois, a história toda ela é terrivelmente chocante, ainda mais porque no documentário você tem também os depoimentos dos familiares dos meninos e de outras pessoas que viveram aquelas circunstâncias assim. Ó, pode apostar, você nunca mais vai ouvir o termo festa de pijama e pensar em algo absolutamente inocente depois de assistir esse documentário. Eu não quero falar muito a respeito do filme, até para não estragar o impacto quando você o assistir. E eu quero nesse vídeo abordar um aspecto que todo fã retardado, principalmente o fã do Michael Jackson, ele insiste em não admitir. Presta bem atenção. Todos os ídolos são muito diferentes do que eles aparentam ser. Salvo raríssimas exceções, os artistas mudam o seu comportamento, mudam o seu caráter assim que as câmeras estão ligadas. Eles também mudam completamente quando eles adquirem uma assessoria de imprensa que fica trabalhando ininterruptamente, quase 24 horas por dia, para fornecer informações, fotos, detalhes, tudo isso muito controlado e endereçado para uma imprensa cada vez mais preguiçosa e dependente dos releases fornecidos pelas próprias assessorias desses artistas. No caso do Michael Jackson, nós fomos o tempo todo alimentados com a imagem de um cantor fenomenal, que ele realmente era, mas que também esteve durante a infância e adolescência inteira debaixo do chicote de um demônio perverso que era o pai dele, o Joe Jackson. A gente também foi alimentado com a informação também verídica de que ele vendeu milhões e milhões de discos e que também, tentando recuperar a infância que ele perdeu, ele mergulhou num oceano de infantilização a ponto de criar uma propriedade imensa chamada Neverland, que não por acaso era o nome do paraíso
no qual vivia aquele personagem Peter Pan, que era o menino que se recusava a crescer, exatamente como o Michael Jackson, certo? E por conta disso, o Michael Jackson, além de ter essa relação, essa identificação imediata com esse personagem, ele acreditou que eternamente ele seria adorado por qualquer coisa que ele fizesse. Qualquer coisa. E isso é sempre a sentença de morte artística e pessoal para quem viveu a música com tamanha intensidade, como foi o caso do próprio Michael Jackson. Antes de eu continuar com esse papo, eu tenho uma nova mensagem para você que é pai e mãe e está preocupado com a limpeza ou a sujeira do mundo que os seus filhos vão herdar. Presta atenção. Todo mundo gosta de comer um peixe, né? Peixe bem temperadinho, fritinho, né? Claro, porque afinal de contas, o consumo de peixe no Brasil aumentou 196% nos últimos 10 anos. Pois saiba que se os níveis alarmantes de poluição nos oceanos, nos rios e nas grandes cidades continuarem do jeito que estão, os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver sob doenças terríveis. Por quê? Porque os próprios peixes estão contaminados com toxinas pesadas oriundas justamente da poluição do meio em que eles vivem, ou seja, os rios e os mares. Até mesmo o sal que nós ingerimos na cozinha está contaminado por micropartículas de plástico, conforme atestam algumas pesquisas e estudos recentes. Estamos ingerindo lixo. É por isso que eu apoio completamente o trabalho da ONG Ambientalizando. E você deveria fazer isso também. É óbvio que ele, pessoalmente, era um cara completamente atormentado pela infância perdida, que ele inclusive fez sucessivas operações até o ponto de ele chegar a ter 2 buracos no rosto preenchidos com uma massinha. A outra coisa também, ele era muito atormentado pela pele dele, tanto que ele tentou embranquecer o tempo inteiro. Para mim, aquela história de vitiligo era uma cascata tremenda. Ele tentou ficar branco. Isso é muita doideira que qualquer psicólogo pode explicar melhor aí para você. E outra coisa que atormentava o Michael Jackson era a própria sexualidade dele, que era completamente deturpada. Eu sei que é um absurdo isso, mas, cara, dá uma olhada nos filhos que o Michael Jackson gerou. Ele gerou por inseminação artificial e os filhos sequer parecem com ele. Tenho lá minhas dúvidas se ele era realmente o pai dessas crianças. Até o surgimento desse documentário, a gente tinha certas dúvidas com relação à inocência deles, tá entendendo? Pode ser que ele poderia ser inocente, tá entendendo? Pode ser que ele realmente fosse um cara legal com as crianças, aquela coisa toda. E olha, mas depois desse documentário, isso realmente cai por terra. Qualquer dúvida cai por terra, pelo menos para mim. A verdade é que todo mundo lamentou a morte do Michael Jackson em junho de 2009, mas do Michael Jackson popstar. O Michael Jackson que gravou discos excepcionais, como é o caso desse aqui, ó, o Off the Wall, que é disparado o melhor disco que ele fez na carreira. Não é o Thriller, não. O Thriller é um disco muito superestimado. E até vou fazer um vídeo lá na frente abordando essa parte discográfica do Michael Jackson. Mas agora não é o momento disso. Enfim, todo mundo lamentou a morte do artista Michael Jackson e não aquela figura patética na qual ele tinha se transformado. É claro que nós sabemos da importância do Michael Jackson para o show business. Ela não pode ser colocada em qualquer tipo de patamar conhecido nesse planeta. Assim, a maneira como ele revolucionou, por exemplo, a indústria dos videoclipes, permitindo que os diretores levassem as suas ousadias a extremos em termos de efeitos especiais e que só seriam utilizados anos depois no cinema, é algo absolutamente inegável. E como eu disse, a qualidade dos discos que ele gravou com os irmãos dele, com os Jackson 5, e na própria carreira solo, como eu citei agora o ápice que foi o Off the Wall, isso também é uma coisa que não pode ser questionada. A grande lição que fica em tudo isso
é que numa época em que carreiras inteiras são jogadas na lata do lixo em questão de horas, vide o que aconteceu com o ator Kevin Spacey, que passou de unanimidade artística a pária da sociedade em questão de 2, 3 dias. Eu tenho certeza absoluta que numa época como essa, o Michael Jackson nunca mais vai ser visto da forma como nós conhecíamos e admirávamos até essa semana. Infelizmente, assim é a vida nos tempos atuais. Pois é, meu amigo e minha amiga, esse então foi o vídeo dessa semana. Não esquece de fazer assinatura aqui no canal, deixar os seus comentários aqui, principalmente vocês que puderem assistir a esse documentário Living Neverland, deixe as suas impressões aqui embaixo e a gente volta na semana que vem com mais um assunto legal aqui pra gente conversar, tá bom? Um abração e até a próxima.